Me pediram e hoje vamos falar sobre maculo. Maculo é uma das doenças parasitárias mais famosas entre todos os angolanos. Tanto é que me atrevo a falar que se você nunca ouviu falar de maculo, provavelmente você não é angolano, você veio de outro lugar. Maculo é uma doença parasitária conhecida cientificamente como enterobiase ou então uxuriase. Porém, é importante destacar o seguinte, que de acordo com a Associação Pediátrica Brasileira, o nome oxuriase já entrou em desuso, porque o atual nome desta doença passou a ser enterobiase por causa do nome do parasita, que também mudou, que outro era Uxiuri vermicularis, passou a se chamar Enterobi vermicularis. Então mudou-se a doença, o nome da doença, para fazer referência ao próprio parasita, o que é muito comum entre as doenças parasitárias. Para você que me segue, que é de Brasil e é de Moçambique, essa doença enterobiase ou psoriase é chamada de maculo. Esse nome não foi dado de maneira empírica. É sabido para todos nós africanos que nós damos um nome que conta uma história que antecedeu a origem do próprio nome, ok? Para que assim os nomes por si só contem uma história ou mostram, descrevem alguma característica típica da pessoa ou então do mesmo local. Por exemplo, a primeira vez que estive no Museu da Tentativa foi onde eu aprendi o seguinte, que o cachito é um nome que derivou da linguagem nacional chamada cochito, que significa pequeno, o que referencia a nossa cidade, que mostra que a nossa cidade de Cachito é pequena. Então, logo todos os outros visitantes que viessem para Cachito saberiam que o nome Cachito significa pequeno, o que ia significar claramente que a cidade por si só já é pequena. Assim vêm os nomes pessoais de algumas pessoas, sozinho, alegre, sofrimento, tristeza. Esses nomes que não são muito típicos ou comuns e agradáveis para uma determinada pessoa após crescer, elas contam uma história. Esse princípio não fugiu então do nome maculo. Se prestarmos atenção no nome maculo, vamos perceber o seguinte, que no prefixo tem um nome mal, que referencia coisas ruins, dá-nos algum problema. E depois vem o cu, ok? O cu, como você já sabe, referencia a cavidade anal, o ânus, estamos, né? Mas atenção, cu mesmo foi feito para defecar, não é para meter lá outras coisas, e também para ter maculo, não é para meter outras coisas, estamos, né? Não é para meter outras coisas. Pronto. Foi dado esse nome de maculo, claramente demonstrando a inteligência dos nossos antepassados e também demonstrando que eles tiveram a descrever que essa patologia de maculo atinge ao nosso cu ou então ao nosso ano. Por isso que o nome é maculo ou mal no cu, se formos a traduzir de maneira contextual. Só gostaria, antes de vos mostrar que os nossos antepassados não davam nome de doenças ou pessoas de maneira empírica. Há sempre uma história atrás de cada nome que nossos antepassados dávamos. Essa história e esse princípio permaneceu até nessa doença que atualmente nós chamamos de maculo, continuamos a chamar de maculo, e cientificamente é enterobiase ou então psoriase. Não estou a querer te dizer que chamamos essa doença, que é cientificamente conhecida como enterobiase de maculo, está errado. Isto não está errado, isto está certo. Popularmente tem um nome, cientificamente pode ter um outro nome. Um dos muito comum que se ouve em torno do maculo é o seguinte, que se sentares durante muito tempo, terás maculo, fazendo perceber que as pessoas que sentam muito tempo, no caso os motoristas, terão maculo pelo simples fato de sentarem. Isso é mentira. Como disse no princípio, o maculo é causado por um parasita chamado Enterobi vermicularis. Se não tiveres a transmissão do Enterobi vermicularis, tu não terás maculo. Ainda que fizerem 30 bilhões de oração, não terás maculo. Clorafenicol cura maculo. Isso tenho que vos falar que é dos piores mitos que eu ouço em relação ao nome maculo, então patologia em causa. Porque os profissionais de farmácia continuam a dar clorafenicol para tratamento de uma doença parasitária. É o seguinte, o clorafenicol até ele é um antibacteriano de largo aspecto, porém ela não tem nenhuma atividade ou nenhuma ação contra o causador do maculo. O que é que eu estou querendo te falar? Que não vai curar maculo em nenhum momento esse clorafenicol que você está usando. Por esse motivo, é que as pessoas que usam clorafenicol para tratamento de maculo, depois de um tempo, reclamam que voltaram a ter maculo e que isso não curou. De fato, não cura mesmo maculo. Estamos, né? Apesar de ser um antibiótico de largo aspecto, não cura maculo, não tem nenhuma ação parasitária.
Os medicamentos usados para tratar essa patologia são então os antihelmínticos, estamos, né? No caso, o albendazol, mebendazol e também a ivermectina, em alguns casos mais graves. As pomadas típicas usadas para tratamento de maculo também curam maculo? Gelson, essa foi uma das perguntas que mais me fizeram em uma das pessoas que me sugeriu para falar sobre isso. O seguinte, não curam maculo. As pomadas hemorroida, mas a pomada pilosa não são usadas para tratamento curativo do maculo. Mas eles acabam tendo uma certa eficácia. Quando você sente aquela comoção no rabo, aquelas pomadas são usadas para essa fase, para evitar, ok? Com que o parasita continue a causar aquele sintoma. Ou seja, são para tratamento paliativo. Quando digo paliativo, estou a falar são para tratamento de sinais e sintomas. Os medicamentos convencionais não curam maculo. Pronto, isso também é um mito que já não ouço muito da parte dos profissionais de saúde, mas sim da população em questão, afirmando isso com base a um tratamento falho, okay, que eles mesmos fizeram e muitas vezes não terminam de fazer o tratamento. Porque, primeiro, o tratamento que fazem errado, fazem com clorafenicol, uma coisa que não ia curar a patologia, estamos? Que não tem como, por si só, inibir essa patologia, porque esse medicamento que usam para curar não foi feito para curar a mesma patologia, infelizmente. Gelson, o tratamento tradicional que nós usamos para tratar maculo, cura ou não cura maculo? Pronto, quanto a isso, eu prefiro ser um pouco cético em relação a esse tipo de tratamento. Nós não podemos afirmar que esses tratamentos curam ou não curam maculo. Então, tudo o que podemos afirmar é o seguinte, que não existe nenhuma evidência científica que comprova que esse tipo de tratamento é eficaz, ok, contra o parasita do maculo, ou então contra o maculo. Com isso, quero dizer que nós não podemos afirmar que eles curam maculo, mas também não podemos afirmar categoricamente, mas eu desaconselho toda a gente a fazer esse tipo de tratamento. Primeiro, por ser um tratamento invasivo, ok? E por outra, por ser um tratamento que pode promover a retroinfecção ou a autoinfecção do próprio parasita. É importante vos dizer que o maculo pode se tornar uma doença autolimitada quando a quantidade de parasita no nosso organismo, no nosso intestino, é muito reduzida e nós começamos a promover a prevenção da própria patologia, porque nós podemos evitar termos essa patologia por uma única coisa, prevenção. Porque inúmeras vezes as pessoas que têm essa doença em 3 não é que ela não passa após um tratamento, tá? É que elas se autoinfectam novamente porque a maneira de transmissão dessa patologia é extremamente fácil. Estamos, tanto é que eu, Gelson, quando tive maculo, me autotratei, ou então fiz o tratamento dessa doença durante 5 meses, só para garantir. E um conselho para todos vocês, se uma pessoa numa casa tem maculo, acreditem que todos têm maculo. Todos têm que fazer tratamento, apresentando sinais e sintomas ou não. Isso é um conselho muito eficaz, porque a maneira de transmissão desse parasita é muito fácil e simples de se transmitir. Não simplesmente fácil, mas também simples. Então, tomem cuidado e não só cuidado, porque vamos além do cuidado. Porque o cuidado refere-se à prevenção. Não vamos descartar o tratamento nunca, mas é importante promovermos a prevenção máximo. E essa doença até hoje é chamada de doença negligenciada, porque são doenças os governos, e aí tem um que vai fugir, né? Ouviu já, mas também não sei, ninguém vai estar aqui, tá mal, né? Não se preocupa, mulher, não sou eu sou do povo, sou o povão, o povão me ama, eu amo o povão, sou do povão. Pronto, essa doença é chamada de doença negligenciada, ou seja, a doença negligenciada são aquelas doenças que o governo pode eliminar completamente de um país somente pela via do melhoramento do saneamento básico. Estamos, né? Esquecem de curtir esse vídeo aqui no Facebook, porque é o primeiro vídeo longo desde que comecei a fazer então os vídeos de parasitologia e é uma doença parasitária que eu meto aqui no Facebook e também no YouTube. Estamos? Curte, compartilha esse vídeo, porque acho que essa informação tem que chegar a mais pessoas, porque muitos profissionais, principalmente, ainda acham que clorafenicol cura maculo, não cura maculo.
E não esquece, já estamos a gravar, já temos 2 vídeos de doenças gravadas, de doenças parasitárias, na nossa playlist de parasitologia. Vão, subscrevam-se no nosso canal Farmoro no YouTube e dá um like, comentem. É sempre bom ouvir as vossas críticas de maneira construtiva ou não, porque as críticas nos ajudam a crescer, os elogios nos envaidecem, podem nos desvincular do nosso principal foco. Então, fiquem bem, isso é Farmoro. Lembrem sempre, o mínimo dos mínimos é darmos o nosso máximo.